dia. Bom dia. Bom, é a segunda vez que eu venho aqui. Estive já em Panorama, quando me falaram, eu digo, olha, é sempre bom a gente voltar aonde já esteve. Até porque quando eu vim aqui, eu ainda não era deputado. Não tinha havido eleição de deputado. E eu estava candidato como deputado aqui de São Paulo. E eleito. Estou voltando, queria prestar contas, agradecer os votos. Não sei, não foram muitos, mas foram o suficiente para me mandar para Brasília. Saber da nossa satisfação de estar retornando aqui e retornando na casa do Luiz Carlos. Aqui nesse mesmo lugar a gente fez uma conversa, estava junto com o Davi Saia, discutimos um pouco política geral. Mal sabia que iria voltar com Luiz Carlos, candidato a prefeito. Naquela época não se falava ainda isso. Sim, com o Davi, ah não, foi depois. Já foi já deputado eleito. Então, Netílio, isso aqui está mandando tanto que a gente confunde se veio antes ou depois da eleição. Mas agora a gente está vindo antes da eleição e com certeza eu venho depois, mas aí não sei se vou fazer aqui reunião, talvez na prefeitura do estado. O Luiz falou aqui e me deu um pouco a ideia da disputa que aqui está se realizando. Eu me lembrei, eu fui candidato a prefeito uma vez em Olinda. Naquela época não tinha esse negócio de ter galhos que plantavam. Era na própria árvore, tinha a sublegenda. Então podia lançar 2, 3 candidatos com muito partido, no caso, quem lançou lá em Olinda foi a Arena, e eu era candidato pelo MDB, lutando contra a ditadura. E alguém inventou lá um slogan, Roberto Freire contra os 2. Aqui é o Luiz Carlos contra os 3. Então, reforça com mais um, né? Luiz Carlos contra os 4, porque, pelo que ele me disse, os 4 fazem parte do mesmo bloco político. Estão mais ou menos divididos, talvez para poder aproveitar na eleição essa divisão e, com isso, dificultar o trabalho da oposição, no caso, o trabalho de Luiz Carlos. Porque aí viram oposição de ocasião, desse momento, para que na eleição não tenha a polarização que é bom em cidades que não têm segundo turno, porque tudo vai ser resolvido agora, no primeiro turno, que é o caso de Panorama. Então é importante redobrar o trabalho efetivo, afirmar a oposição, e eu gostei do que eu ouvi aqui, porque eu tenho andado pelo Brasil, andado por São Paulo, mas o Brasil, como presidente nacional do PVS, eu tenho acompanhado essas eleições pelo Brasil afora. Tenho andado nos estados e sempre conversando. Claro, a discussão é a discussão da questão local. É discutir a saúde, tal como aqui foi falado. Isso é uma coisa que me remonta ao interior do Nordeste ou do Norte atrasado. Alguém dizer que tem apenas um médico que mora no município, ausência total da assistência médica. Isso a gente vê lá no interiorzão do Brasil. Não se pode estar vendo isso aqui em São Paulo. Não se pode ver aqui em São Paulo. Eu estava falando longe aqui. Isso é evidentemente um absurdo que você tenha cidade no estado mais desenvolvido da Federação Brasileira, onde você não tenha médicos das várias especialidades do município, como o município de Panorama, com mais de 15 mil
habitantes. Isso, evidentemente, é um descaso. Não é falta de dinheiro, não. É falta de compromisso e de preocupação. Eu até fiz na televisão um programa que dizia o seguinte: olha, dinheiro tem, e se não tem, é porque roubar. Mas, infelizmente, roubaram. Eu tenho andado pelo Brasil, como eu estava dizendo a vocês, e sabendo que a eleição é isso, o poder local, a questão local, é o problema da saúde, falta de médico, problema das escolas, problema dos atendimentos em geral, violência, aqui, área de divisa, exatamente a questão da droga, tráfico de drogas. Então, toda uma série de problemas que tem que ser enfrentado. E agora, o prefeito tem um papel importantíssimo nisso. Mesmo que alguém diga que segurança é do Estado e é da União, o prefeito tem que participar desse processo. Não tem que se ausentar, não, é de lá. A população não quer saber que ele, como autoridade no município, não toma conta das questões de segurança. Pelo menos cobrando, exigindo, participando. Esse é o debate. Mas o Brasil não é estanque. Uma eleição discute uma coisa e as outras coisas que acontecem pouco importam. Não é verdade. Importa porque o que fazem em Brasília, independente de ter eleição ou não, influencia a vida de todos vocês que aqui vivem, e todos os dias. O Brasil, há algum tempo, não é invenção do PT, até porque o PT não inventou o Brasil, mas, de qualquer forma, a corrupção do governo do PT assumiu uma dimensão que nunca se tinha visto. Quando se dizia isso, aí dizia, não, porque é a oposição. Não. Dizíamos porque estávamos vendo. Assumiram o governo e montaram uma organização criminosa. Corrupção sempre teve, mas de forma organizada, como fizeram, não. E dizíamos isso. E o que é que dizia Lula? O que é que diziam os líderes do PT? É tudo invenção. Isso é golpe. Isso é a imprensa que é golpista, que diz que nós estamos aí com mensalões pagando apoio de deputado, de partido político. Diziam que era tudo invencionice. Até bem pouco tempo. Agora não tem mais nada a dizer. Vai ter que lamber suas feridas. E eu espero que alguns vão lamber na cadeia. Porque quem está dizendo isso não é a oposição. Quem está afirmando é a mais alta corte de justiça do país. Supremo Tribunal Federal. 11 juízes, 9 deles indicados pelo PT. 9 foram indicados pelo PT. Alguns com alguma dificuldade no votar, mas em geral, tendo a dignidade de serem ministros do Supremo Tribunal Federal. E não amigos de Lula ou do PT. Estão cumprindo com dignidade a sua função do chamado fórum privilegiado, que não é o fórum especial, que foi direto para lá o processo. Não querem que chame mensalão. É uma ação criminal 470. É este o nome oficial. Mas o povo só conhece por mensalão. E quando o povo chama, não adianta. Você pode botar o nome de uma rua, o nome que quiser. O nome que vai ficar é o nome que o povo chama. Vocês sabem disso. O local. Mensalão está na história do Brasil. E como o maior escândalo da República. Porque feito diretamente do Palácio do Planalto, com o partido no governo, com a corrupção desenfreada em vários partidos que apoiaram o governo. E o mensalão
já está condenando e condenados já estão, inclusive, dirigentes até de banco. Dando algo que é muito importante para nós, mesmo que nessa eleição alguém diga, não, nós estamos aqui discutindo, e é verdade, a questão da falta de médico, dos problemas nas escolas, do problema da violência, do tráfico, onde estão os nossos jovens, todos os problemas do nosso dia a dia. Mas precisamos estar discutindo por que no Brasil aconteceu isso. E o que é que hoje acontece e que vai ter influência na nossa vida. Uma primeira coisa, poderoso nenhum mais pode dizer que está acima da lei. E aqui no Brasil era comum, cadeia para ladrão de galinha. Eu espero que comece a ter ladrão de colarinho branco também indo para a cadeia. Talvez se a gente resolve aquilo que eu dizia, que dinheiro tem se não roubarem. Se a gente com isso começa a mostrar que quem roubar vai para a cadeia. Não importa que seja poderoso, que tenha mandato, deputado, senador, ministro, presidente, não importa. Dirigente de banco também é punido. É isso que o Supremo está dizendo a todos nós. Que coisa boa. O Brasil parece que começa a ser gente. Começa a superar a fase de que todo mundo dizia, se for pobre, pode ir para a cadeia. Rico, tem advogado, manda, controla e nada sofre. Era pelo menos a crônica e um pouco a nossa história. Está mudando. E ao mudar, pode nos ajudar também a que as eleições municipais possam começar a dar novos rumos, possa se ter perspectiva de futuro diferente, possa, como o Luiz Carlos disse, mudar rumos, inclusive de panorama. Nós precisamos entender que nesse momento nós precisamos também estar atentos nessa eleição, que aqui não crie, e deixe o nome, mensalões, que aqui não se permita corrupção, que aqui o dinheiro público seja bem empregado e a gente possa daqui a 4 anos dizer que começamos realmente a dar novos rumos a panorama. Isso vai depender de vocês. Como disse bem o companheiro Luiz Carlos, ele pode fazer o discurso que fizer. E ele é bom de gogó, né? Corajoso, está dizendo aquilo que em campanha, de vez em quando a gente esquece, que é o momento da gente dizer as verdades. Devemos dizer as verdades todos os dias, mas a gente não fala com todo mundo. São momentos como esse que a gente fala, quando é que eu teria a oportunidade, passando aqui, de falar com tantas pessoas de panorama, como estou fazendo hoje, se não fosse eleição. Não queria. Ou seria uma festa popular, que segundo ele me diz, parece que não está começando a ter. Ou no balneário, talvez nos bons momentos. Né? Então, essa é a oportunidade da gente falar, discutir, dizer, trocar ideias. Até porque mesmo se a gente não tenha o diálogo vocês vão fazer. Porque vocês vão sair daqui e vão conversar com os seus familiares, com os seus vizinhos, no local de trabalho. Esse é um período em que a conversa é de todo dia e toda hora. E cidades pequenas, cidades médias, a política é muito mais efetiva e presente do que nas grandes cidades, que as pessoas vão ter contato pela televisão, sabem que tem eleição pelo rádio. A comunicação numa cidade de São Paulo é feita pela mídia eletrônica ou pela imprensa, porque você tem mais de 10 milhões de pessoas dificuldade de ter contato como nós estamos tendo aqui. Esse é um contato que nos casos vai ter até o final do mês, como os outros candidatos, quase que todo dia. Então o diálogo está instalado, o diálogo de discutir
O que é que ele propõe, o que é que ele já fez, o que é que os outros representam, o que ele está falando corresponde àquela verdade que eu estou vivendo, como está realmente essa luta, porque esses estavam no poder. Fica muito fácil chegar agora, dizer que vai fazer o que não fizeram. Alguém vem me falar que vai cuidar de ter médico a partir de agora, se eles tiveram 4 anos e não cuidaram lá atrás. Então nós vamos precisar agora. Mas isso, tal como o Supremo Tribunal Federal é que está dizendo ao Brasil e ao mundo, porque esse negócio do mensalão não é um problema para nós brasileiros, é um problema para o mundo. Todo mundo olhando aqui no Brasil, no banco dos réus, ministros, deputados, senadores e um governo tão popular. Eu me lembro, e eu ficava olhando quando lá na Argentina, depois da ditadura militar, os generais do banco dos réus, e continuam presos. Eu dizia que coisa boa que aqui a gente pudesse fazer isso, porque nenhum general da ditadura foi para banco dos réus. Nem está preso. Lá estão presos. Pois bem, a gente não fez isso com os torturadores da ditadura militar, mas estamos fazendo agora com os corruptos de governo democrático. O Supremo está dizendo isso. Quem é que vai dizer aqui? Não vai ser o Scarpa, tá? Não vai ser Roberto Freire, nem o nosso Nico da farmácia. Que somos políticos, candidatos, somos adversários. Quem vai julgar efetivamente são vocês. É o Supremo Tribunal. De outubro vocês votarem pensando nos próximos 4 anos de alguém que venha fazer o melhor do panorama. Eu não tenho dúvida. Mesmo de longe, eu gostaria de estar vendo aqui administrando o panorama o companheiro Luiz Castro.